Olá, eu sou Flávia Perdigão e você está assistindo o programa Mulher Real. Hoje vamos conhecer um testemunho impactante, que com certeza vai trazer esperança para muitas pessoas. Então fica aqui comigo porque o Mulher Real já começou. A nossa conversa agora é com Genevieve. Nossa convidada vai dividir conosco as lutas que enfrentou, mas que venceu todas e hoje, juntamente com a família, vive uma vida plena, sendo cuidada por Deus. Muito obrigada por estar aqui conosco, por abrir o seu coração. Nós queremos sim, nós sabemos que todo o processo é único na vida de cada um, mas é tão importante a gente escutar testemunhos que vão nos edificar. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Pastora, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Tenho um testemunho mesmo, um testemunho muito lindo do que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. E eu peço que as pessoas estejam de coração aberto, né? E quebrantado também para entender que o Senhor faz, né? Infinitamente mais. E vamos lá, Gê. Né, para os íntimos, porque não, nome francês, lindo, né? Estou conhecendo a primeira vez. Sim. Mas assim, a gente sabe que todos nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar lutas. Isso não está distante da nossa história. Sim. Mas como é importante a gente conhecer pessoas, como a gente vai conhecer aqui um pouco mais a sua história, sim, o lutar, né? Sim. O tentar, o não simplesmente se entregar, por mais que muitas vezes a gente tenha vontade, sim, não é verdade? Verdade. Como é um testemunho, como nós queremos conhecer um pouquinho da sua história, mesmo que o nosso tempo é muito rápido, sim, mas queremos absorver, assim, tudo que Deus foi direcionando você nesse período, nesses momentos, para que outras pessoas, não só mulheres, também homens também nos assistem, mas tem muitas mulheres, elas venham ser impactadas por aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, e da mesma forma Deus fará na vida delas também. Sim. Então começa aí contando pra gente como é que foi esses processos. A fé é algo é aquilo que a gente não vê, né? E nós não conquistamos tudo já identificando que nós temos uma fé grande. Sim. Então, Deus entende, Ele sonda nossos corações e Ele sabe qual que é a intenção. Então, mesmo com uma fé pequena, a partir do momento que a gente permite Deus, né, a trabalhar em nós, nós, ao longo do nosso caminhar, a nossa fé ela vai aumentando. É verdade. Né? Muitas vezes você não precisa, igual no meu caso, eu vim de uma família católica, né? Meus pais são católicos, a minha família, e eu cresci nesse lar. Né? E aí eu conheci o meu esposo, né? Conheci ele, era até de escola mesmo, no colegial, nós nos conhecemos. E aí eu morava com os meus pais num apartamento, com os meus pais e os meus 2 irmãos. E nisso, aos 17 anos, eu vim perder minha mãe. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 17 anos. E meu pai, depois, né, foi a minha mãe. Então, sim, ele que me dava alguns conselhos, me dava algumas atenções. E nesse tempo, a minha irmã, depois de alguns anos, né, minha irmã, ela namorava e ela casou. Passou um tempo, o meu irmão também saiu de casa e ficou eu e meu pai. Sim. E o meu pai, ele tinha uma casinha em São José da Lapa, né, que na época a gente chamava lá até de roça, porque eram pouquinhas casas. Hoje não, hoje lá já é um lugar muito lindo, várias casas. Mas nessa época ele ia sempre assim os finais de semana e eu ia com ele, para mim não ficar só. E com o tempo eu fiquei assim, não quero mais ir, não estou querendo ir, porque eu era nova, né, não queria ir, mas eu sempre fui mais de casa, eu nunca fui uma pessoa assim, né, da rua, gostava de ficar muito na rua. E aí eu conheci o meu marido, Vinícius, e a gente começou a namorar. E meu pai sempre ia, a gente ia final de semana, ele também, meu namorado, ia conosco e tudo. Às vezes eu ficava em casa e ele ia com meu pai no final de semana, eu falava, hoje eu não quero, e ele ia. E aí chegou um tempo, eu morava com os meus, aí já era eu e meu pai, e o apartamento que a gente estava, meu pai já estava numa segunda negociação com o local, né, porque ele já estava quase tomando, porque na segunda negociação, devido a algumas situações, não teve como estar pagando. Sim. E ele sabia que eu estava nesse processo de estar direcionando para a gente casar. Sim. E eu e o Vinícius, a gente já estava olhando, assim, alguns apartamentos para que a gente pudesse estar começando uma compra, né, para esse processo da gente estar casando. E aí nós começamos a olhar alguns apartamentos, o local onde eu morava era pequeno, mas era bem distribuído. E quando eu chegava para ver os apartamentos bem pequenininhos e um preço assim que eu falava, meu Deus, isso não é para mim. E nessa época, eu
a minha sogra, ela me chamou para mim na igreja dela. Não me obrigou, né? E me chamou. Eu fui uma vez, depois eu fui de novo. Gostei do ambiente. A família dele quase toda era lá da igreja. Eu gostei do ambiente. Então, o domingo para mim, eu estava indo lá, né? Meio que não estou fazendo nada, então eu vou. E eu lembro que eu estava indo, aquilo ali, né? Fui me quebrantando. E eu estava vendo essa situação onde que eu queria, né, tá preparando para casar. Tinha essa situação que meu pai disse, olha, não vai ter como eu fazer uma nova negociação, então até você resolver essa vida, você vai precisar ir para São José da Lapa comigo. E eu falei, Senhor, nossa, que mudança assim, né? E eu lembro que teve um dia que eu cheguei na igreja e eu fui lá no altar. E eu cheguei lá, foi bem rápido com o Senhor. Falei, olha, o Senhor sabe que eu já procurei muitos, né? Não conheço pedido. E eu quero muito resolver a minha vida. Eu quero casar, eu quero ter um lugar para morar, eu quero ter minha família. E eu preciso que o Senhor me ajude. Essa conversa foi muito rápida com Deus. Não foi um momento que eu fiquei lá ajoelhada, porque eu também não tinha essa intimidade com Deus. A partir desse momento, Ele me ouviu. Eu acho que mesmo com a minha fé pequena, mesmo Ele entendendo que eu estava lá, com uma intenção, mas não entendendo bem o que eu estava fazendo, eu vi que Ele me ouviu muito rápido. E aí, eu ia com meu marido, com meu namorado, no caso, olhar, né, os apartamentos, e eu vi assim, não vai ter condições, porque o meu trabalho dele não nos permitia aqui. E aí, meu pai vendo aquilo, ele me chamou e falou assim, olha, como eu sei que é difícil, né, porque por causa de nome, tem que dar entrada, aquilo tudo. Se você se comprometer com ele, fazer o seguinte, eu vou lá, faço uma nova negociação, renegociação, e vocês vão pagar a entrada, vai pagar tudo, e vocês têm um cantinho seus. Era o meu desejo, não, porque eu não queria morar num lugar, construir a minha família num lugar onde eu moraria com os meus pais. Não era o meu desejo. E eu disse assim, mas era o que tinha para mim, resolver a minha vida e eu ter um momento, casar e fazer as coisas corretas, como deveria ser. E aí eu conversei com ele e ele falou, não, então vamos lá. Aí meu pai foi, conversou lá e ele disse, olha, só que agora, como já é a terceira, tudo é diferente, prestação é maior e a entrada é maior e as prestações agora elas são menores, com preço maior. E eu falei, então é o que nós temos para começar uma vida boa. Aí eu só chamei ele e falei, eu só quero uma coisa, eu não quero viver com o que tem aqui, eu quero então morar no apartamento, mas começar a construir a minha vida com você. Então nós tiramos tudo que tinha no apartamento, nisso meu pai foi lá, negociou. E quando ele chegou falando os valores, eu falei, meu Deus, e pensando em casar, como vai ser, né? Como vai ser? Enfim, nós só fomos e eu continuo te afirmando que eu não tinha essa fé toda com o Senhor, eu não tinha essa intimidade com o Senhor e ficar ali demonstrando. Mas eu tive essa firmeza assim, não, isso eu sempre tive assim, vamos dar o passo assim que vai dar certo. Mas mesmo com medo, nós fomos. E aí nós casamos, compramos o apartamento, não consigo lembrar como foi que a gente deu a entrada, porque foi muito difícil. Eu sei que teve patrão dele, meus patrões também, que ajudaram em adiantando algumas coisas, adiantaram férias, né? Nossa, tudo, não lembro nem valores. Mas as férias foi adiantada, não é umas férias, foi tipo férias assim de uns 3 anos, né? Assim, depois a gente resolvia. Então a gente tirava férias, mas não tinha valores. E com isso a gente estava pagando, começou a pagar esse apartamento. Casamos, né? Na minha casa era eu e ele, uma cama, uma televisão de 14 polegadas e uma geladeira e um fogão. O resto era eco, tudo oco, assim, não tínhamos nada em casa. Mas estava assim, em paz com o que estava ali, estava na vida correta, já tinha me casado com ele. E aí começou o nosso processo, a nossa vida. Então, o nosso casamento foi o salário dele, o meu salário, todinho em prol de conquistar algo para nós e para o nosso começo de família, nossos filhos que a gente pensava em ter. E nisso, todo o nosso salário era em prol disso. E a alimentação, ela era mais difícil, as contas eram mais difíceis para pagar. Então, era sempre assim um essencial, né? Que a gente tinha que estar fazendo ali, porque o nosso propósito era realmente acertar certinho esse compromisso que a gente tinha feito. Gê, mas te interromper, né? Algo tão importante você contando dentro da sua história. Às vezes tem pessoas que querem se casar, às vezes colocam como um padrão tão alto e o construir
é algo muito mais prazeroso. Sim. Quando você fala a respeito de, né, vocês começaram com pouco ali, né, e a gente vai saber o fim dessa história aí, como que Deus, né, fez, né, agiu na sua vida. Eu lembro também muito da minha história, quando a gente colocou uma data, quando a gente começou a ter alvo e foco, na simplicidade ali, Deus foi abrindo as portas, as coisas foram acontecendo. Tínhamos uma coisa, tinha coisas que não tinha aquilo ali, mas não era no padrão que às vezes a sociedade coloca para você como se você fosse feliz. Sim. E o feliz, o ser feliz, é essa construção, que é algo que você tem falado a todo momento. Ó, mesmo que você tenha falado que a sua fé hoje está muito maior do que aquela época, sim, mas eu vejo como que Deus se agrada quando a gente se posiciona nele. E é isso que você sempre fez. Isso. Independente ali do seu crescimento, do momento que você estava vivenciando com o Senhor, a sua trajetória iniciando, mas você entregava para Ele. Sim. Mesmo que seria algo pouco para você, mas você entregava para Ele. Porque muitas vezes a gente tem aquela visão, a gente entrega, mas não entrega. Sim. Né? A gente fala que Deus está no controle, fala que Deus vai fazer, não que eu tenho foco, eu tenho área, mas muitas vezes quer tomar e controlar a situação. Sim, né? Sim. E a construção hoje tem se perdido hoje no casamento, nas famílias, porque é algo demorado, é algo que, com renúncia, não é? Algo que você quer do seu jeito, sim, não se permitir que seja da forma, sim, do Senhor. Eu digo para você que a história que eu estou contando e que eu ainda vou terminar, eu não digo que ela foi dolorosa, eu digo que ela foi necessária. Amém. Hoje, eu acho que se Deus tivesse me dito lá, você vai passar por isso, para me te colocar nessa situação, eu diria para ele, acho que eu não estou afim. Não estou afim. Mas hoje eu digo que ela foi necessária, sim, tanto para mim quanto meu esposo, e ser um testemunho para a vida dos meus filhos, verdade, o que nós passamos. O meu filho de 14, ele vivenciou muitas coisas, a minha filha de 10 não vivenciou tanto, que Deus já foi, né, nos prosperando, mas foi muito necessário a gente ter passado pelo amadurecimento, e o primeiro amadurecimento é espiritual. É verdade. Né? Então isso foi muito bom. E aí nessa época, o que eu e meu esposo, ele brincava, né? A gente conversava, e hoje vai ser o quê? Nós comíamos muito macarrão instantâneo, porque não tinha, a gente juntava a pratinha. Eu descia do ônibus com a minha mão suando com a pratinha, e a gente brincava, hoje é picanha, hoje é galinha, hoje é bacon, o que a gente vai comer hoje? Porque era o que nós comíamos. E quando era diferente, a gente falava, hoje vai ser o pãozinho com ovo, dá e tal. Eu lembro que o meu esposo, isso aqui em mim doía, porque eu costurava no meio da calça dele, porque abria, eu costurava de novo, abria, eu costurava de novo. Às vezes ele colocava saco no sapato porque estava furado, e ele trabalhava em obra. Então, assim, como que ia ser, né? Sim. E aí eu lembro que a gente foi vivendo isso, e uma coisa que até hoje, quando a gente lembra, assim, verdadeiramente, nós não murmurávamos. Eu te confesso que a gente falava assim, nossa, será que isso vai acabar? Sim. Mas a gente pensava que iria acabar quando nós pagasse o apartamento, que o dinheiro do apartamento a gente já ia viver isso. Mas a gente via que tinha muita coisa para colocar na casa ainda e tal. E aí eu lembro que com o tempo ele foi estudando, e no meio disso tudo, Deus vai lá e me deixa engravidar, no meio dessa situação. Ainda vem uma criança. Isso, e eu fui engravidei, e eu sentindo assim que eu estava grávida, eu falei, acho que eu estou grávida, acho que eu estou grávida. E eu não fazia teste para ver se eu estava grávida, né? E aí, realmente, meu marido saiu para trabalhar numa manhã, e eu falei assim, hoje eu vou fazer o teste. Corri, fiz o teste, chorei assim horrores, e porque eu estava grávida. Naquele momento, eu lembro que eu coloquei a mão na barriga, eu falei assim, olha, mamãe não está, mamãe está amando que você está vindo aqui. Que benção. E aí, eu lembro que nessa hora, foi o primeiro dia que eu posso te dizer que eu vi o que é o Senhor falar com a gente. Porque eu falava assim, como que a pessoa fala que Deus fala com ele? Como assim Deus fala? Como assim Deus fala? E essa foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo. Porque eu disse assim, olha só, minha casa não tem nada. O Senhor sabe que o meu desejo é ter o meu filho, um quarto do meu filho, assim, ser quarto de revista. Eu disse essas palavras. E o Senhor está me mandando um filho. E na hora ele disse, eu estou te dando. E eu vou te sustentar. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus. E eu posso te dizer que dentro daquele 9 meses ali, o que o Senhor fez para mim foi só me mostrando, segue esse caminho que vai dar certo. Por mais que a gente passe batalhas, por mais que a gente passe lutas, sim, porque eu lembro que essa vez que eu conversei com o Senhor no altar, que eu falo que ele me correspondeu rápido, eu tive esses processos para fazer. Sim. Porque em pouco tempo depois, um pastor chegou e disse para mim, Deus tem muita coisa para você, mas você precisa perdoar pessoas. E ainda citou 2 pessoas. Olha. Na hora, veemente, eu disse para ele, olhando para ele no altar, eu disse, não.
porque eu não fiz nada, eles que fizeram a mim. Ele disse, se haja dificuldade, entra no seu quarto, conversa com o Senhor e vai liberando perdão. E aí eu liberando o perdão, começou a fluir a minha vida. E aí, quando o meu filho, eu engravidei e tudo, e quando o meu filho estava para nascer, eu chegava no quarto do meu filho, eu falava, não é possível. Eu com minhas pratinhas assim, sempre eu juntando a pratinha, porque eu passava na banca, eu via aquelas revistas, tinha a banca que tinha muitas revistas assim de decoração de casa, e tinha de quarto de bebê, e quando eu olhava, eu falava, meu sonho é comprar uma revista dessa, e só para me sonhar. Para comprar a revista, hein? Não era nem assim, não só a decoração, até a revista era difícil. E eu lembro que eu peguei uma revista velha, porque ela era mais barata. E eu folheava e mostrava para o meu marido, e sonhava, e sonhava. Pois eu posso dizer que o quarto do meu filho foi um quarto de revista. Olha. E tinha sofá na sala para as visitas e visitar ele. Nós conseguimos comprar o sofá e colocamos o sofá na sala. Realmente, eu não consigo dizer como foi isso tudo. Né? Eu não sei, tem coisas na nossa vida que a gente fala, como é que foi mesmo? A gente fica assim, porque a gente não sabe como que Deus levantou. E esse processo nosso foi tão assim de Deus, que Deus, eu não posso dizer, Deus levantou pessoas para nos ajudar. Isso tudo foi só eu e ele. Eu não tive, meu testemunho não tem assim, que pessoas me ajudou nisso. Sim. Eu tenho pessoas assim, que chegavam na minha casa, observavam alguma coisa e davam um jeitinho, mas não porque eu e ele, a gente entendia que esse processo era nosso. Amém. Não era para a gente vitimizar e colocar pessoas ali, tá ajudando. Eu sempre tive isso. A questão não é ser orgulho, a questão é não, nós escolhemos, então nós vamos passar por aquilo que nós escolhemos. E aí deu certo. E quando meu filho nasceu, graças a Deus, né, com esse quartinho e tudo, mas a forma da gente se alimentar, como eu te falei, nunca passei fome, porque graças a Deus tinha esse macarrão que nos sustentava, então não posso, né, falar que passamos fome. Mas essas questões assim, nós passamos as dificuldades, cortavam a nossa luz, né? A gente teve muita dificuldade, mas que não passávamos para as outras pessoas. E sempre assim firme, e não murmurando. Isso é uma coisa que eu falo mesmo, não murmurávamos. E aí, quando estava meu filho ainda bebê, estávamos assim 2 meses para acabar de pagar o apartamento, eu coloquei meu filho no berço, era madrugada, eu e ele, era o nosso momento de conversar, né, e tudo. Nós sentamos no sofá e ele disse para mim assim, você sabe que eu amo televisão, então daqui 2 meses eu vou pegar esse dinheiro das prestações que vai acabar, vou colocar um painel aqui, vou colocar uma televisão, e eu falei, não, antes disso eu só vou voltar um pouquinho. Quando eu trabalhava, eu disse assim, Senhor, eu não posso fazer uma faculdade, porque eu tenho meu filho agora, eu tenho que trabalhar, eu vou ter que cuidar dele, como que eu vou fazer? E nisso eu falei assim, já sei, meu marido que vai estudar. E tinha 10 anos, ele parado, sem estudar, ele só trabalhava numa construtora. E eu disse assim, ele que vai estudar. E tudo eu orando, Senhor, me ajuda aqui, qual local que eu quero para ele estar? Né? E aí eu olhando, a primeira faculdade que abriu naquele tempo de fazer inscrição para o vestibular, foi nela. E ela, por muita coincidência, foi do lado da igreja onde nós casamos ainda. Muita coincidência. E aí eu fiz a inscrição, guardei na bolsa e não falava nada com ele. E eu falava, meu Deus, está chegando a hora da prova, está chegando a hora da prova. Eu não conseguia falar com ele. Mas Deus prepara o tempo todo, né? Então, quando chegou esse momento que ele disse que ele ia comprar uma televisão, ele ia colocar, eu falei, agora. Eu falei, só um minutinho, que eu acho que o nosso filho tá acordando. Fui lá, peguei na bolsa, cheguei e falei assim, é isso que vai fazer agora. Aí ele pegou o envelope, ele abriu, ele viu lá a inscrição para o vestibular. O que é isso? O que é isso? E eu disse assim, é isso. Você vai prestar o vestibular porque você precisa fazer a faculdade, a gente está construindo família, a gente precisa de algo aqui. Eu vejo que eu não posso estudar, não vai dar, então você precisa de ir lá fazer isso por nós. Eu lembro que ele falou, minha barriga está doendo. E ele ficou assim, mas tem 10 anos que eu não estudo. E ele falou assim, eu falei, não, mas você vai tentar. E com isso aconteceu, a prova estava chegando, realmente eu demorei 10 dias antes, ele podia ter 20 dias pelo menos para tentar pegar um pouco de matéria. Ele teve pouquíssimo tempo, ele fez. E ele falou comigo, olha, eu estou indo, mas eu acho que eu não consigo. E foi isso, na outra semana ele fez a prova, me ligou e falou, não te disse? Eu não consegui. Aí eu falei assim, não, vamos esperar, quem sabe tem alguma desistência, né? E de curso, e quem sabe vai dar certo. E eu desliguei o telefone e falei, poxa Deus, mas eu estava tão assim, né? E aí, passou uns dias, ele ligou e falou assim, olha, teve desistência, o curso está lá, eu posso fazer. Mas eu preciso da matrícula e a primeira mensalidade. Deus vai ajudar, Deus vai ajudar. Ele conversou com o chefe dele, tinha algumas outras coisas que ele tinha para receber e conseguiu dar essa entrada. Esse primeiro valor foi o que a gente conseguiu. E ele ficou 5 anos estudando 6 meses, entrava de férias e para voltar você tinha que pagar.
E ele pegava um cartão emprestado, parcelava o mês anterior, 6 meses anterior, para ele começar de novo. Com muita luta, né? Muita persistência também, com muita luta, com muita persistência. Eu com meu filho, e ele, mas aí você com ele, como é que vai ficar sozinho com ele? E eu ficava com meu filho em casa. Eu era um tipo de mulher que eu nunca deixei ele chegar e eu estar deitada. Mesmo em meu cansaço, eu sempre estava para perguntar como foi o seu dia. Porque é difícil para mim estar em casa sozinha com ele, né? Às vezes algumas pessoas lá. Mas para ele era mais ainda, porque ele está fora o dia todo. Ele viu meu filho dormindo, ele chegava, meu filho estava dormindo. Eu falei, como não é ele chegar em casa e eu estar deitada, né? Então sempre a gente estava ali, sempre eu perguntava, a gente dividia essas questões e tudo. E aí ele fez esses 5 anos de faculdade, ele empenhou bastante, empenhou muito por nós, a família também, né? Ele fez as coisas da forma que seria para a gente prosperar mesmo, né? E Deus também o sondou, viu? E ele não pegou, né? Não tinha matéria, não tinha recuperação, essas coisas todas. Ele se esforçou muito. Ele chegava em casa, ele me ajudava a cuidar do meu filho, ele tomava algumas coisas assim para ele ficar mais acordado, para ele poder estudar, para um outro dia ainda ele ir para trabalhar. Sim. Então, realmente, foi igual eu estou te dizendo, não digo para você que foi tempos dolorosos, foi tempos necessários. Para o nosso crescimento. E com isso, chegando nos 5 anos, para ele formar, chegando no último dia de aula, ele ligou para mim e falou assim, ó, hoje nós merecemos uma pizza, que é o último dia de faculdade. Tudo que nós passamos, hoje a gente vai chegar e nós vamos comer uma pizza. Eu, ai, glória a Deus, graças a Deus, em meio a tantas lutas que a gente já tinha passado ali. E nesse último dia que ele ligou falando, ele teve uma notícia no trabalho dele, onde que ele nem me ligou, ele disse, vou esperar chegar em casa. E assim que ele chegou em casa, ele me falou, olha, me mandaram embora. Me mandaram embora e não tem consigo, a gente não tem como comemorar. E nesse dia, sim, nós choramos, né? Claro, nós ficamos entristecidos, nós choramos sem entender o porquê daquilo tudo. E aí a gente ia viver naquele momento ali sobre o acerto dele, né? E até ver o que ia acontecer. Mas ele estava assim formado e a gente sabia que formado também era difícil para conseguir um emprego, né, com mais facilidade, né? E nós entristecemos muito, ficamos esse tempo, né, pensando como que ia ser, as dificuldades ali foram só aumentando e eu já estava mais firme com o Senhor, ele também, a gente já estava firme, nós oramos, ele como um homem também, né, tinha suas preocupações e às vezes eu deixava ele mais quieto, mais na dele, eu ficava muito assim mais com meu filho e com isso o próprio local onde que havia mandado ele embora foi o próprio lugar que indicou ele para algum lugar, para uma outra empresa, onde que essa empresa onde ele está até hoje e onde nossa vida começou, nós começamos a viver os planos, os propósitos que Deus tinha para a nossa vida. E cada bênção, cada coisa que o Senhor colocava para nós, nós fomos passando, nós fomos vivendo assim. Eu digo, eu não vivo o meu hoje olhando para trás, mas tem que ter uma ligação, porque o que eu vivo hoje é gratidão por eu ter passado lá atrás, o que eu passei lá atrás, porque isso me fez crescer. Isso hoje é um testemunho para os meus filhos. Né? Hoje eu olho para o meu filho e às vezes ele me vê eu pagando as luzes na minha casa e eu falo assim, filho, você lembra aquela vez, teve um tempo na minha casa que tinha um poste de luz aonde que ele clareava no meio da minha sala. E meu filho, ele tinha muito medo de escuro. Eu peguei, e quando esse dia, eles tinham cortado a minha luz. Aí eu peguei a mamadeira, a papinha, os brinquedos, e eu fiquei com meu filho nessa bolinha da luz da casa. E eu fiquei ali brincando até acabar, até ele dormir, para que eu pudesse, ele dormir, ele não entender que é porque estava sem luz, aquelas coisas todas. E era assim que a gente ficava. Então, foi uns tempos assim necessários para a nossa vida. Às vezes, os domingos eu ia para a casa da minha sogra. A minha sogra, acho que tem uns 2 anos que ela ficou sabendo dessa história. A gente ia para a casa da minha sogra, andava uns 20 minutos no sol com ele. E a gente ia lá almoçar, porque eu não tinha almoço. E às vezes ele falava assim, mãe, eu vou levar marmita amanhã. Então, eu preparava para ele levar para o trabalho, mas não, era para que eu pudesse almoçar no outro dia. Né? Então, assim, com isso eu tive que deixar meu filho na escola o dia inteiro, para mim trabalhar também. Depois, com o tempo, veio a minha filha e ele disse, não dá, você precisa ficar com os 2. Eu, como um, tá difícil, né? Como que vai ser com os 2? E aí, isso foi já o agir de Deus, né? Então, eu fiquei em casa com os meus filhos, Deus já foi operando, Deus já foi prosperando.
E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós podemos ajudar pessoas. Amém. Nós podemos ajudar pessoas. E você, com todo esse contexto, eu sei que o nosso programa é muito rápido, nós já estamos caminhando para o final, mas assim, são tantas chaves, tantas direções que hoje você derramou sobre o nosso coração. A importância de lutar juntos, o não murmurar, Sim. de ter foco também na vida, Sim. de também não deixar que a preguiça ou desânimo entrasse. Não que a gente não tenha dias mais difíceis, Sim. mas sempre levantar, sempre os dois estarem na mesma conexão. Como que isso, além de todo vou falar assim, de toda a bênção que Deus derramou sobre a vida de vocês, o que você falou como uma chave no meio de uma conversa. O espiritual, Deus tratou primeiro. Porque as outras coisas Deus vai agregando, vai trazendo. Mas essa forma de como vocês permitiram Deus trabalhar na vida de vocês, como que isso são pérolas que a gente recebeu aqui no programa. Amém. Como foi importante receber aqui. Eu quero te agradecer por vir aqui, por abrir o seu coração, por ter uma família tão linda, viu? E poder hoje levar, né, adiante aquilo que Deus fez, né, sobre a sua vida, sobre a sua história. Amém. Né, nós já estamos encerrando o programa, mas assim, eu te agradeço de coração por estar aqui. Eu queria, essa semana eu estava lendo a Bíblia em Reis, lá estava dizendo o seguinte, que o Senhor mandou um profeta até Jeroboão para falar com Jeroboão que o que ia acontecer com aquele altar que ele tinha feito, que ele ia ser destruído. E Jeroboão estendeu suas mãos e falou que era para prender ele. E imediatamente a sua mão foi paralisada. E ele disse para esse profeta, roga-te a seu Deus para que ele restitui as minhas mãos. E naquele momento ali, a mão dele foi restituída. Amém. Só que esse milagre não salvou, ele não fez com que ele se arrependesse. Então, o meu testemunho, o milagre que as pessoas podem ouvir, isso não vai salvar as pessoas. Amém. A ideia da gente estar aqui é confessar o que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família, e para as pessoas possam entender que o Senhor faz na vida de cada um. Então, o seu coração precisa estar quebrantado, né? Precisa quebrantar o coração e entender que o que Deus fez na minha vida não é o mesmo que Ele vai fazer na sua, mas para que vocês possam entender que Ele faz. O que nós precisamos é persistir, ter fé e acreditar que Deus faz infinitamente mais na vida de cada um. Muito obrigada, viu? Amém. Foi muito precioso você estar aqui. Que bom, viu? Fico feliz, pastora. Obrigada. O Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima semana estamos de volta com novas histórias, novos temas para que você seja abençoado. Então, Deus te abençoe até quarta, às 11h30 da manhã.